Glória a Deus, eu louvo o Senhor pela vida do Bispo Cláudio. Glória a Jesus que está ali. Glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor pela sua vida, homem de Deus. É um amigo de longas datas, um colega de ministério, um irmão de guerra, de peleja, de luta, um amigo nós temos tempo de mesa. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Amo sua vida, tá? E estamos renovando a aliança aí para mais um ano de peleja de vitória. Amém? Glória a Deus, pastor Elton, pastora Lu, Deus abençoe. Uma alegria receber vocês também, essa família linda. Deus abençoe. Vamos lá? Primeiro livro de Samuel 16, os versículos 14 ao 18, diz assim: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Diga misericórdia. Eu vou ler de novo, e quando eu falar isso, você faz alguma expressão de algo muito ruim que aconteceu. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. A pior coisa é quando nós perdemos a presença de Deus. E o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disse: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor aos seus servos, que estão em tua presença, que busque alguém que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te achará melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente, e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. Pai, essa é a tua palavra, fala conosco, e glorifica em nós o teu nome. E a igreja viva diz amém. Queridos, como é bom começar o ano na presença do Senhor. Eu digo isso por alguns motivos. Primeiro, para que nós nunca percamos esse desejo de estar na presença. Segundo, para que eu não esqueça que não é por obrigação, não é no automático que eu estou aqui, mas é por prazer de estar na presença dele. E terceiro, porque eu sei que tudo que começa bem, que começa na presença do Senhor, vai com certeza fluir bem. Glória a Jesus. E tendo dito isso, nós ontem começamos, a ministração deste tema. Achei Davi o meu servo e com meu óleo ungi. Ainda tem muito para fluir de Deus dentro desse mês, só aqui nestes versículos que nós lemos. A Bíblia é um rio que não para de jorrar. Quanto mais você buscar, mais Deus vai te dar. Só de pensar que um dia, quando Deus me disse que era para eu pregar no culto e que não era para dar oportunidade, que era para evitar dar oportunidade sem antes saber quem era, eu dizia: Senhor, o que é que eu vou pregar? Aí Deus me disse: desça que eu te dou a palavra. E desde que eu comecei a descer, nunca mais parou de fluir palavra. Glória a Deus, que nunca falte óleo sobre a nossa cabeça. E eu fico feliz em saber que isso está sendo agora transmitido para a sua vida e para o seu coração. Não só vocês aqui presencialmente, mas para vocês que assistem também esse culto. Eu vi aí na live que o Rodrigo está lá em Portugal e acompanhando nossa live, que o Felipe Flor está lá nos Estados Unidos e acompanhando nossa live, que a Laila está lá em outro termo de Portugal, mas também está acompanhando a live, e todo mundo foi abençoado na virada e está agora acompanhando a nossa live também, no primeiro dia do ano. Quem pode aplaudir Jesus por isso? Louvado seja Deus, porque as redes sociais e a internet têm levado o evangelho através das fronteiras. Amém? Nós estamos aqui num cenário
de transição, de mudança. Israel estava ainda debaixo de uma visão direcionada pelo Todo-Poderoso, que nós chamamos de teocracia, o governo de Deus. Os juízes eram os homens que Deus levantava a cada tempo para julgar o seu povo. E o último juiz nasce nesse livro que nós acabamos de ler. O seu nome é Samuel. Como é o nome do último juiz, ou qual foi o nome do último juiz de Israel? Samuel. Samuel, filho de seu Elcana e de Dona Ana, se tornou um juiz cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo, guiado pela voz do Todo-Poderoso, conduzido pelo Espírito do Senhor. Só que em um certo tempo, o povo de Israel clama por um rei, pede um monarca. E Samuel, ressentido por esse pedido de um povo, ao invés de atribuir a Deus esse pedido do povo como que ele tivesse sendo rejeitado, ele toma para si e diz: Senhor, o povo está me rejeitando para que eu não seja profeta. E nós precisamos tomar muito cuidado com os nossos complexos. Você precisa tomar cuidado com aquilo que você desenvolveu dentro da sua casa, no meio da sua família, no meio da sua parentela, para não atrapalhar os propósitos de Deus dentro da sua vida. Lembra quando Deus chamou Samuel? O povo já não queria mais a casa de Eli. Deus já não queria mais a casa de Eli. Deus levanta Samuel e fala com ele: vai morrer Ofni, Finéias, vai morrer ali, eu vou julgar a família, você vai ser o próximo juiz. Ele não só tem um complexo criado dentro da família de rejeição, como ele tem um complexo de pena. Por isso, quando Deus quer ungir Saul, ou melhor, quer ungir Davi e rejeitou Saul, não pense você que Deus decidiu hoje e falou com Samuel amanhã. A verdade é que Davi ainda nem tinha nascido. Quando Saul errou. Deus estava ainda procurando um rei, mas já tinha rejeitado Saul. E quando Deus achou esse rei, já que Samuel não se moveu como a primeira vez, buscando alguém para ser rei, o Senhor disse: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado? Já que você não tem atitude para escolher alguém, eu vou. Vai até a casa de Jessé, o belemita, porque lá eu já providenciei um rei. E você sabe que tem algumas coisas na nossa vida que nos atrapalham por causa de complexos que nós desenvolvemos num tempo de idade tenra na casa dos nossos pais? E que tenta atrapalhar de algo novo fluir na nossa vida, nos nossos dias? Mas que as travas serão quebradas esse ano na sua vida? Levanta a sua mão e diga: eu creio e eu tomo posse. Porque o novo de Deus vai se estabelecer independente dos medos, das inseguranças, independente dos traumas, independente daquilo que é gatilho, independente das tribulações, das aflições que você enfrentou. Tem um Deus se levantando para agir e quebrar ciclos nesta noite. Então, como Deus está estabelecendo alguém, Samuel está
se sentindo rejeitado. Senhor, o teu povo me rejeitou. O Senhor disse para Samuel: eles não estão te rejeitando como profeta, porque quem te levantou fui eu. Eles estão me rejeitando como Deus. Mas já que eles querem um rei, não querem o meu governo, tudo bem. Porque Deus não é mal resolvido das escolhas que os homens fazem. Você tome muito cuidado esse ano quando você pedir algumas coisas para o Senhor, e quando Deus disser não, você insistir em um sim. Deus vai dar o sim, mas não porque Ele queria dar o sim, mas porque você insistiu em querer um sim. O não de Deus é para nos livrar. O não de Deus é para nos preservar. Os nãos de Deus são para o nosso bem. Mas se nós insistirmos querendo um sim, Deus vai dizer então vá. Mas Ele não se responsabiliza com as consequências das suas atitudes. O povo quis, e o que o povo quis, recebeu. Queria um rei, tiveram um rei. Um rei que decidiu andar pelos caminhos do seu próprio coração. O rei que se fez como uma jumenta, igualzinho a uma jumenta que ele perdeu quando estava sendo levantado para ser rei em Israel. Endureceu o coração, endureceu a cerviz, decidiu fazer conforme achava melhor e não ouvir a voz de Deus. E todas as vezes que alguém decidir travar o coração para não ouvir a voz de Deus, Deus vai procurar alguém sensível, que lhe ouça e que lhe entenda e que lhe obedeça. É por isso que Deus procura Davi e acha Davi. Essa figura de procurei e achei, é óbvio que Deus não precisa procurar. É uma figura de linguagem usada, é uma forma teológica que nós chamamos de antropomorfismo. É uma forma de Deus falar para o homem entender que quando ele não vê pessoas dispostas a lhe obedecer, ele já tem alguém em um lugar, ele já achou alguém em um lugar para levantar e fazer segundo o seu propósito. E queridos, infelizmente muitos de nós nos fazemos de besta diante de Deus. Como assim, bispo? Nós achamos que porque Deus nos deu um título, nós devemos achar ou levantar esse título como se fosse uma liberdade para usarmos nossos próprios conceitos. Não é porque eu fui ungido a bispo que eu me tornei o general da igreja. Não é porque Deus me deu uma igreja que eu devo agir como se fosse uma empresa ou algo pessoal meu. Tudo que Deus entregar, Ele vai requerer relatório. A quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Então Deus dá a Saul. Saul não entende. Deus procura alguém agora não mais pela postura, pela aparência, mas alguém segundo um coração que se submete, que se sujeita a um propósito. E nós estamos vivendo no tempo da grande mentira, onde muitos pregam dizendo que todo mundo nasceu para ser cabeça, mas se todo mundo é cabeça, então quem é o pescoço? Se todo mundo nasceu para ser cabeça, então quem é a mão? Quem é o pé? Se todo mundo nasceu para ser cabeça, então esse corpo tem algum tipo de deficiência. Porque no corpo cada um tem uma função distinta, cada um assume o propósito, mesmo que alguns pareçam menos nobres, mesmo que uns sejam de bastidores, mesmo que uns andem escondidos, tem papéis essenciais para o seu devido fim, para o devido propósito, para o qual foi criado. Só, queridos, que nem todo mundo que nasceu dentro da igreja vai ser pastor. Eu lembro de uma época de décadas atrás que os gideões missionários estavam no auge. E todo mundo que profetizava para um pregador, você vai para os gideões, você vai para os gideões. Quando alguém vinha me entregar isso, eu disse, Jesus, é tanta gente que vai para os gideões, que será que vai ter espaço para mim mesmo? E a gente tem essa coisa de achar que todo profeta que profetiza é Deus.
Só que esse ano é ano de você entender que nem todo mundo que fala em nome de Deus representa Deus. Deus só vai cumprir aquilo que Ele mandou falar, não que as pessoas disseram para você. Saul é esse cara que quer andar por mente própria, independente, autossuficiente. Ele quer fazer o que ele quer, ele não quer se sujeitar. E já Davi é alguém completamente diferente. Ele é rei, ele é poderoso, ele é guerreiro, ele é cheio de elogios, cheio de qualidades, conforme nós lemos aqui. Mas em todo o tempo ele busca consultar o coração de Deus para tomar atitudes assertivas. Mas hoje eu quero falar dentro desse nosso tema. No capítulo 16, ele é ungido, ele é escolhido. Os seus irmãos que já eram alistados no exército, agora estão diante de Saul, servindo. Só que como nós lemos, tem um espírito mau atormentando Saul, porque o espírito do Senhor se retirou de Saul. Queridos, a palavra, a primeira mensagem de 2025 para a sua vida é: precisamos estar cheios do Espírito de Deus. Observe que o versículo que nós lemos, o 14, começa: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E o 18, que nós encerramos, diz: o Senhor é com ele. O 14 fala de um aspecto espiritual de Saul, perdeu a presença. O 18 está falando de um jovem chamado Davi, o Senhor é com ele. Quem é que Deus quer levantar em 2025? Pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Não se iluda, nem se envaideça com aquilo que os homens já dizem ao seu respeito. Porque um dos jovens disse: eis que eu tenho visto o filho de Jessé, o belemita, sabe tocar, é valente, animoso e homem de guerra, e sisudo em palavras e de gentil presença. Mas se glorie no Senhor, porque o Senhor é contigo. A última frase é a mais importante. A última frase é a essencial. A última frase define Davi completamente: o Senhor é com ele. Onde é que estava Davi quando ele foi chamado para ser ungido? Cuidando das ovelhas. Qual é o salmo mais conhecido de Davi? Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Ele define algo muito bem definido dentro da sua alma: o pastoreio de Deus. Ele declara qual é o anseio da sua alma: receber óleo sobre a sua cabeça. Ele define sobre a sua vida qual é o propósito dele: é ver a salvação do Senhor. Ele define, ainda que ele ande pelo vale de sombra de morte, qual é a companhia que ele precisa. Não é de arma, não é de um exército, não é de uma multidão. Ele quer a presença de Deus passando com ele. O Senhor é com ele. Define bem a Davi. E esse é um ano de meninos mostrarem para homens como é que se age. Eu vou dizer de outra maneira para ver se você dá um glória com vontade. Tem gente que não dá nada por você. Tem gente que ainda não entendeu o propósito de Deus na sua vida. Mas a sua dependência em Deus vai mostrar para muita gente que se acha experiente que o segredo não é se achar grande, experiente, autossuficiente, mas é justamente em se manter dependente do Todo-Poderoso. Tem alguém aqui que quer ser dependente dele? Tem alguém? Pegue na mão de alguém, por favor. Já vamos começar a profetizar e manifestar 2025. E diga para ele: não tenha a vaidade que o mundo tem, de se sentir autossuficiente, de querer ser independente. Diga para ele: permaneça humilde, permaneça dependente do Senhor, porque é Ele quem vai confirmar um legado de honra na sua vida e na sua história. Glória a Deus. Eu não estou falando de idade aqui, eu estou falando de estado de espírito. Vai ter meninos confundindo gente grande, vai ter gente que está chegando agora e surpreendendo quem já está há muito tempo. Eita Deus! Por quê?
Porque enquanto tem gente que está ali com o coração duro, perdendo a presença, tem gente chegando com o coração quebrantado e se entregando à presença. Eu passei um ano inteiro aqui avisando para vocês: tomem cuidado com as pregações do anticristo dentro da igreja. Porque Saul é o típico crente velho que diz: eu já disse para papai como é que eu sou. Não, você não entendeu quem é o barro e quem é o oleiro ainda. Você é o típico Saul, perdido na sua própria causa. Tome muito cuidado com as pregaçõezinhas e com os adágios de crente, porque com Deus, eu tenho intimidade com Deus e eu faço do meu jeito. Nunca teve intimidade com Deus. Porque todo mundo que é quebrado, quebrantado, que é moldado pela mão do oleiro, sempre vai dizer: fala que o seu servo ouve. Sempre vai dizer: eis-me aqui. Sempre vai dizer, apesar da dor, que seja feito na sua serva, no seu servo, a sua vontade. Tem uns ainda que dizem: eu coloquei papai na parede, eu coloquei Deus na parede, eu prensei Deus. Gente, está escrito que nem os céus, nem o céu dos céus contém a glória de Deus. Deus não cabe em canto de parede. Mas quando nós nos acostumamos com o ser, é aí que começamos a deixar de ser. Foi aí que Saul começou a deixar de ser. Não, porque Deus comigo age diferente. Não, porque eu não acho que tenha problema. Não, porque tome cuidado com aquilo que você cria como verdade para a sua vida. Ou como o inimigo às vezes te engana. Porque o apóstolo Paulo, porque o apóstolo João, o apóstolo Pedro, porque os grandes líderes da Bíblia sempre estão dizendo para o Senhor: eu sei estar com muito, mas sei viver com pouco. Eu deixo de ir, se essa for a vontade de Deus. Eu oro para tomar atitude. Eu ajo debaixo de uma direção. Você vai ver os apóstolos dizendo, e Tiago ensina dizendo: ninguém, absolutamente ninguém, quando for fazer algo, diga: eu farei isso ou aquilo, porque amanhã a Deus pertence. Diga: isso farei, se Deus permitir. Que a humildade seja a essência da sua vida em 2025. Para que nós possamos continuar ouvindo a voz de Deus. Queridos, seja sincero comigo. De tantas lutas que a gente passa do dia a dia, a vontade que dá é de responder todo mundo, é ou não é? É de enfrentar todo mundo, é ou não é? É de resolver as coisas do nosso jeito, é ou não é? A gente às vezes quer fazer alguma coisa para alguém olhar para nós e dizer assim: não mexe com essa daí não, não mexe com esse daí não, porque esse daí é valente, esse daí é ousado, esse daí é isso e aquilo. Mas Deus não quer que as pessoas tenham ao seu respeito a visão daquilo que você definiu. Mas Ele quer que as pessoas tenham a visão daquilo que Ele está fazendo através de você. Para